Deus, vamos lá enviar. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias, vocês mandam um assuntinho. E a gente vai lá enviando. Bora assuntar? Manda aí um assuntinho pra mim. Manda um assuntinho pra mim. Pra gente assuntar. Assuntar. Bora, cadê as PC? Tá cheio das PC vendo assistir minha live. Eu quero assuntinho, manda um assuntinho. Gosto de assuntinho. Assuntinho. Gosto quando vocês me mandam um assuntinho. Tem uma perguntinha técnica. Pergunta técnica. Nós estávamos agora na oração, estávamos tendo comunhão a respeito disso, né? Seus filhos fazem parte da rotina da casa. Eles sabem quantas vezes se lava a louça, quantas vezes se coloca roupa na máquina, como é que se coloca uma roupa na máquina, quantas vezes se limpa o chão de uma casa, se lava uma geladeira. Eles conhecem a rotina da casa ou eles são hóspedes? Né? São filhos ou são hóspedes? Porque o hóspede ele não conhece a rotina da casa, né? Ele só come e dorme. Quem mora na casa precisa conhecer a rotina. Depois crescem adultos inúteis e a gente não sabe por quê. Por que adultos inúteis? Porque não conhecem o mundo, não sabem se virar sozinhos, né? Vamos cuidar? Ó, eu vou liberar não. Tô fazendo aqui um livro novo, Palavras que Unem. A influência da comunicação nos casais, porque eu tô atendendo muito casal com problema de comunicação. Muito. Simplesmente com problema de comunicação. Tá? Tô vendo muita gente somente com problema de comunicação. Não tem problema de relacionamento, de sexualidade, de convivência, se amam, se gostam, mas não conseguem conversar, né? E como dizia o Buber fala isso quando ele vive o divórcio dos pais, ele diz assim, como duas pessoas tão inteligentes e interessantes que se uniram e geraram uma vida, já não conseguem dialogar, né? Então, assim, como que duas pessoas que se unem, montam uma família, se amam e de repente já não conseguem dialogar, né? Já não conseguem construir um diálogo. Você só consegue dialogar com quem fala o idioma que você fala, ou com quem entende o idioma que você fala. Geralmente os casais, eles falam idiomas diferentes, e aí vem os conflitos, e eles nem sabem onde o conflito nasce, porque na verdade eles não querem brigar, eles querem apenas conversar sobre um determinado tema, e vira uma briga, né? Vira uma discussão, né? Fica uma discussão horrorosa. O filho que agora mora sozinho, mas quando era pequeno era hóspede. A gente tem esse mal. Isso é culpa nossa, mães superprotetoras, que criamos os filhos como hóspedes, tá? Eu fui criada como hóspede. Princesa, tava dizendo, eu não tirava nem a meia do pé. Eu botava o pé pra cima pra empregada tirar meu sapato e minha meia. Fui criada 100% como hóspede. Sofri. Quando eu me mudei pra minha casa, que eu casei com 15 anos, e eu fui varrer a casa, a minha mão encheu de bolha. Eu nunca tinha pego uma vassoura na vida. Princesa ela. Mas isso não é bom, porque isso não gera um adulto saudável, né? Não gera um adulto que sabe cuidar de si mesmo. Porque eu posso pagar alguém para cuidar da minha casa, eu posso pagar alguém para cuidar dos meus filhos, mas e de mim mesmo? Eu não conheço a minha própria rotina, os meus próprios hábitos. Eu não conheço os meus próprios desejos e necessidades. E eu não sei me organizar nisso, porque eu estou acostumada que tudo se organiza sozinho. Isso vai atrapalhar muito lá na frente, na vida profissional, nas organizações e tudo. E o marido que foi criado como hóspede, quem casou com ele não fui eu, né? Casou com ele porque quis. Marido dá pra domesticar, viu? Marido dá pra domesticar. Eu casei com um. O meu é domesticado. Conversa.
conversa. O meu marido a vida inteira teve muitos empregados. Meu marido é diplomata, né? Então teve muitos funcionários. Ele era uma pessoa que não bota o próprio sapato no negócio. Não arruma a própria mala. Isso tudo no passado. Depois que ele virou Novo Testamento, que ele casou comigo, lascou-se, que eu não trabalho. Mesmo eu tendo empregados também, porque quando a gente casou, a gente ainda estava na vida diplomática, ainda estava com... Eu digo, ó, esquece. Assinei contrato de casamento, não foi de serviço, você é um adulto, faça a sua mala, escolha a sua roupa, se organize, me erre, me esqueça. Me peça nada. Faça comida se eu quiser, se não ligue pro iFood. Me esqueça. Não. Vai acostumar a ser empregada de marido pra tu ver. Costumiza. Tem que treinar. Vai treinar até ele aprender. Falar sobre a menina dos pais ausentes. No caso do pai ausente. Ele é... Gente, ó, vocês... Ausente da onde? Ela nunca viu o pai? Ela não conhece o pai? Ela foi registrada com o nome do pai? Não foi registrada? Ela teve 2 anos de convivência, os pais se separaram e aí ele deixou de conviver com a criança? Qual é o nível de ausência que ele tem? Outra coisa, como diz o Maturana, quando família é aquilo que está presente, né? Para ele ser ausente, alguém tem que me dizer que ele é ausente e precisa validar essa ausência. Então, ele não é ausente só para mim, ele não é ausente só para a criança, tá? Tem toda uma construção aí. Então, eu preciso saber desses detalhes para eu saber o que isso vai impactar nessa criança. Porque uma criança que nunca viu o pai na vida é totalmente diferente de uma criança que tem a memória de ter tido uma convivência que de repente foi cortada. É diferente de uma criança que teve 5 anos de memória com esse pai, que teve 10 anos de memória com esse pai, e de repente essa convivência foi cortada. Se essa convivência foi cortada por escolha dele, por questões geográficas, se foi cortada porque ele faleceu, né? Existem crianças que perdem o pai muito novas, muito jovens, com 2, 3 anos de idade. Então, o que é a ausência? E como é que essa ausência é relatada para essa criança dentro desse contexto familiar? Porque os adultos falam muito assim, mas a gente não fala mal do pai dela para ela. Oi? Fala. Não senta com ela para falar, mas a conversa tá rodando aqui. Entendeu? Então depende muito. Eu posso ter um pai dentro de casa ausente. Eu posso ter uma mãe dentro de casa ausente, é o que a gente mais tem. Pais que ficam... moram na mesma casa, mas eles não têm contato com os filhos, eles não interagem. Você pergunta pra ele que série seu filho faz, ele não sabe dizer. Qual é o nome da professora? Não sei. Que número qual é o número do pé do seu filho? Não sei. Do que ele gosta? Não sei. Entende? Então são pais ausentes do mesmo jeito. São pais que pagam, que sustentam a vida dos filhos, mas eles são ausentes. Eles não têm presença com esses filhos, não conhecem essas crianças, eles não convivem com essas crianças. Eles sustentam essas crianças. Né? E às vezes sustentam com o melhor do mundo, mas a presença não está lá. A presença não está lá. Eu nunca tive contato com meu pai, sempre achei que isso não implicava na minha vida adulta, mas hoje percebo uma dificuldade gigante em lidar com a liderança masculina. Pode ter a ver com isso ou não, tá? Pode ter a ver ou não. Como você disse, famílias geográficas, o pai descendente de japonês, problema na comunicação, resgatando agora as nossas profissões também atrapalham, nos mantendo muitos tempos afastados e fora. Os casais começam a ficar silenciosos, né? Eles começam a evitar o diálogo para evitar a briga, entendeu? Eles começam a evitar o diálogo para evitar a briga. Eu tô fazendo um negócio aqui que é tem um livrinho e tem uns exercícios que você faz para descobrir como é que funciona a sua comunicação. Para quê? Porque às vezes eu trabalho com casais, mas às vezes eu tenho casais que eles veem que numa sessão está resolvido. Quando eles entendem isso, eles já conseguem se organizar e comunicar. Então nem sempre eu tenho tempo para estar atendendo as pessoas e as pessoas têm uma demanda mais urgente. Então eu vou fazer um negócio que no primeiro nível, se for só uma questão de alinhar a comunicação, resolve. Se for uma questão mais profunda, né, se tiver feridas pendentes, aí não, marca uma sessão comigo e a gente vai fazer. Mas a ideia é facilitar, que o conhecimento e que ali
né, as primeiras ferramentas sejam mais acessíveis às pessoas, porque tem muitos casais com muitas demandas, e também tem a questão dos valores, né? Diferente de você comprar uma ferramenta que você vai preencher e você pagar uma sessão de 1 hora com uma pessoa e ter que marcar e ter que esperar e tal. Então, às vezes, somente não, às vezes você entender a comunicação já resolve, tá? Quando eu passei muito tempo, eu tenho família geográfica, né? Meu marido é de outra cultura, eu moro em outro país, a gente tem o delay do idioma. Então, eu tive muitas crises com ele, de ele não entender o que eu dizia, literalmente, assim, tanto pela questão do idioma, como pela questão do que aquilo queria dizer na minha cultura, que não existia na cultura dele, então ele não entendia o que eu estava dizendo. E quando a gente morou em alguns países, quando eu fui morar no Chile, eu falei, cara, agora eu tô começando a entender. Porque ele aprendeu o português depois do espanhol. No espanhol, o significado vem no final. Então, ele falava umas coisas sem pé nem cabeça que eu não entendia. Eu falava, mas o que ele quer dizer quando ele diz isso? E aí, quando eu estudei o espanhol no Chile, quando eu aprendi a me comunicar com o chileno, eu digo, eita, agora eu entendo o que ele quer dizer. E agora eu sei como eu preciso dizer para ele entender. Porque do jeito que eu sabia falar, ele não entendia. Né? E ele fala, demorou 10 anos para eu entender o cearense, mas hoje eu entendo. Então, a gente tem o delay da comunicação, não só do idioma, mas do que aquilo quer dizer na vida do outro. O que aquilo quer dizer na vida do outro? Às vezes não chega, entendeu? Às vezes eu venho de uma família muito amorosa, muito afetuosa, e o meu marido vem de uma família muito rígida. Ou ele vem de uma família afetuosa e eu venho de uma família rígida. Então, o amor que ele me pede eu não tenho para dar, o amor que eu peço para ele não tem para dar. E aí fica aquela briga. Você não me ama porque você não faz isso, você não faz aquilo, né? Teve uma época que teve uma seguidora que ela marcou aqui. Eu tenho o melhor exemplo de pai do mundo. Ele toda sexta-feira trazia rosas, de marido do mundo. Ele trazia rosas para minha mãe, ele fazia isso, ele fazia aquilo, fazia aquilo. Isso é uma ilusão. Você nunca vai saber que marido seu pai foi. Porque a sua visão infantil da coisa vai romantizar. Quem sabe o marido que teve é a sua mãe. Você sabe o pai que você teve. E você tem uma expectativa ali, uma ideia romântica, fantasiosa do que ele seria. Né? Divórcio quando eu tinha 3 anos. Conviveu até 10 anos. Ela escolheu que não quer mais dormir na casa dele. E ele não fez mais questão de ver ela. Ninguém tá olhando pra criança, né? Tá todo mundo preocupado em cobrar o pai dele ser o pai que a gente quer que ele seja. Ninguém tá olhando pra criança. Se ela não quer dormir na casa do pai, qual o problema? Nenhum. Ela tá com 10 anos, ela tá começando a viver o luto do corpo, chegando perto da primeira menstruação da menarca. Naturalmente, ela vai ter esses processos de luto, de diferenciação do espaço, né, de segurança. Eu não sei o que é que tá por trás desse diálogo, porque eu não sei até que ponto ela é enviada para casa do pai para trazer notícias ou para levar notícias, como é que tá a convivência, se houve a inserção de padrastos e madrastas nessa relação. Tem várias coisas aí. Eu preciso perguntar para a criança o que é que ela acha que é bom para ela, se ela gosta. Você quer ir para casa do seu pai? Ótimo, vai. Se não quer, não vai. Pronto. Não quer, não vai. Pronto. Mas, às vezes, eu tenho uma ferida de achar que eu dou muito para essa criança e que o pai não dá nada. E eu vou ajeitar aqui para cobrar ele dele ser um pai mais presente, porque ele não é, porque ele deveria ser. Então, assim, é uma briga de adultos que tá jogando a criança pro meio, tá? Tem nada a ver com a criança. A criança não quer ir, respeita. Respeita. A minha filha vai pro Brasil, vai pra casa da madrasta, não vai pra casa do pai. Vai pra casa da ex-madrasta, não vai pra casa do pai. Porque ela diz, eu me sinto melhor lá. Me sinto melhor com a minha madrasta. Eu digo, vai pra casa da sua mãe. Vai pra casa da sua mãe. Porque o meu ex-marido não tem tanto trato com ela, né? Porque ela tem necessidades, porque ela é autista. Ele não tem tanto trato com ela, porque a gente se separou, ela era muito pequena. E a madrasta ocupou esse lugar de cuidar dela. Então, ela vai pra casa da madrasta. Ela se dá muito melhor com a madrasta do que com o pai, né? E eu fico até mais tranquila também, porque eu sei que ela sabe lidar com a minha filha. Então, o pai que ele sabe ser e tá no crédito. Mãe, não quero ir pra casa do meu pai. Não vá. Mãe, não quero levar presente pro meu pai. Não leve. O choro desse, o pai é seu, minha querida. Resolva. O povo fica curando os relacionamentos na minha live.
Porque muitas pessoas se sabotam de ser independente financeiramente por ter ganhos muito maiores do que atualmente. Quais podem ser o mês e ganho dessa pessoa? Cuidado. Cuidado. Se chama cuidado. Quando eu não quero prosperar financeiramente, eu quero um pai e uma mãe. Eu quero ser cuidada. E eu vou migrar esse pai e essa mãe, porque eu sou adulto, né? Eu vou migrar esse pai e essa mãe para os meus amigos, para o meu marido, para os meus filhos, provavelmente. Eu vou migrando, eu não abro mão desse lugar da criança que quer colo e quer cuidado. Se eu melhorar financeiramente, eu tenho medo que eles não cuidem tanto de mim e esse medo me traz uma sensação de abandono. Então, eu me mantenho nessa relação infantil onde o amor se chama dependência, onde o amor se chama necessidade. O amor do adulto, ele é um amor diferente, ele é um amor de admiração, ele é um amor de respeito e ele é um amor também de cuidado. Mas ele vem primeiro o respeito, afeto, admiração, para depois vir o cuidado. O amor que é dado para a criança, o primeiro é o cuidado, que é a questão da sobrevivência. Cuidado, suporte, depois é que vem os outros tipos de amor. E às vezes eu não consigo evoluir o meu jeito de amar. Eu não consigo amadurecer o meu jeito de amar. Eu fico amando o mundo e querendo ser amada pelo mundo no amor da criança. Então eu vou transformar os meus amigos e os meus maridos e os meus companheiros e as minhas companheiras em meus pais, ou meu pai ou minha mãe. E uma das maneiras mais eficazes é o depender financeiramente, porque toda hora alguém está preocupado comigo. As pessoas estão preocupadas comigo. Elas não estão comigo por amor, por carinho, por admiração. Elas estão comigo, às vezes, por culpa, por responsabilidade. E aí eu vou abrindo mão dos meus ganhos financeiros, né? Vou abrindo mão dos meus ganhos financeiros porque eu não mudei de fase no amor. Tá certo? Não mudei de fase no amor. Isso é uma das coisas que eu trabalho muito com os casais. É se eles estão casados entre dois adultos ou se eles estão pai e filho. Porque tem muito pai e filha e mãe e filho casado, né? A mulher vira mãe do marido ou o marido vira pai da mulher. Isso a longo prazo não dura. Dura ali 5 anos, funciona. Essa brincadeirinha dura. Depois de 5 anos vai ficando pesado, porque não sendo casado com a criança. A menina falando aqui, eu saí de um relacionamento de 14 anos com um peruano. A gente nunca se entendia. Se você não aprendeu o idioma materno do outro, se a gente não aprende o idioma do outro, não é nem a questão da tradução do idioma, não é nem a tradução da linguagem, mas é como se diz aquilo e o que aquilo quer dizer dentro daquela cultura. Então, por exemplo, eu não domino bem o holandês. Eu entendo o holandês, eu leio e tal, eu me engano ali. Mas vir morar aqui e ver como eles se comunicam já mudou muita coisa. Porque aí eu já entendo como o meu marido entende as coisas. Eu já entendo como ele funciona para as coisas, como os casais funcionam aqui. Porque o casal que eu aprendi lá no Nordeste, lá no Ceará, não é o casal daqui. Não é o casal daqui. Então, o modelo de casamento daqui é totalmente diferente. Totalmente diferente. Vou dar um exemplo simples para vocês que a gente brigava muito. Eu morava, sei lá, em qualquer lugar que eu morei. Aí eu dizia, vou comprar pão. Ele dizia, vamos juntos. Vou caminhar, vou contigo. Ia me dando um ódio. Porque na minha cultura, esse cara tá me perseguindo. Esse cara tá com ciúme, esse cara não me deixa livre. Na minha loucura, certo? Chego aqui, se vocês verem, às vezes eu filmo no Stories. Os casais, eles fazem tudo juntos. Domingo, por exemplo, hoje é domingo, tá os velhinhos com as velhinhas, cada um na sua bicicleta. Mas se ele for comprar uma banana, vai o casal comprar essa banana. Se ele for encher o pneu do carro, vai o casal encher o pneu do carro. Eles fazem tudo juntos, eles são parceiros para tudo. Eles fazem caminhada, eles vão tomar um sorvete. Não existe eu aqui e você ali. Tudo eles fazem juntos. Quanto mais velhos, mais juntos. Então, para ele não fazia sentido, era eu querer ir sozinha. Entendeu? Se a gente é um casal, tem que estar junto. Então, essas diferenças culturais, você só aprende na convivência e ouvindo o outro. Tá? Senão, eu vou olhar para o modelo de casal somente pelo meu mundo.
não pelo mundo do outro, tá? O tal do Tomar, o pai do Hellinger, me trouxe algumas dúvidas. Você está ouvindo outras possibilidades que sempre me foram mais corretas. Tem os fanáticos, né? Tem os fanáticos do Hellinger, tem uma loucura que o pessoal ensina. Relacionamento com a pessoa alcoolista, manda pro psiquiatra, amor. Manda pra clínica, tá? Isso aí não, a gente não resolve em casa, não. Nenhum vício se resolve em casa. Claro que a família também precisa passar por uma assessoria, por um cuidado. Mas isso aí precisa de profissionais, tá? Porque todo vício é um alucinógeno, né? Por que eu estou me alucinando? Do que eu preciso do álcool para poder lidar? Em que o álcool me ajuda a lidar? Em algum momento o álcool foi meu parça, ele virou a pessoa que cuidava de mim, que dava para eu segurar essa barca, né? E quando o álcool sai, o que é que fica? Então, é um trabalho bem específico, tá? Eu não trabalho com vícios, não tenho estômago para trabalhar com vícios. Meu pai morreu de overdose, então a minha história pessoal não me dá distanciamento para trabalhar com vícios, tá? Não faço, mas tem muita gente boa que faz. Agora, primeiro precisa se saber, né, se o outro aceita isso como vício. Que o grande problema é o outro se ver como viciado, né? Eles nunca se veem, eles se vê como esporte, né? Não, você é exagero seu. Tem o luto, porque como que eu vou me ver como alguém viciado? É um lugar meio estranho de eu habitar, né? Eu me ver como uma pessoa possuidora de um vício, é meio carregada. Então, faz parte essa negação, ela tem o seu porquê, né? Ela tem o seu porquê de existir, tá? Ela tem o seu porquê de existir. O pessoal dos Hellinger que vem, porque o Hellinger disse que não sei o que, não sei o que. Veja se realmente Hellinger disse. Porque a galera sai repetindo umas besteiras que não funcionam. E repetindo muito de uma forma muito rígida. Repetindo como se aquilo é a única verdade do mundo e que essa é a única maneira do mundo de fazer. E isso nos tira do direito de ser humanos, né? Se vocês forem estudar, por exemplo, os jesuítas falavam isso, né? Que tinham que transformar os índios em pessoas, né? Tinham que transformar os animais em pessoas e eles se referiam aos indígenas, né? Índios é uma palavra incorreta. Aos indígenas, porque para eles só era humano aquele que fosse cristão e que seguisse os fundamentos cristãos. Então, como eles nem sabiam o que era cristianismo e tinham as suas próprias práticas, eles não eram vistos como humanos. Nas cartas eles eram citados como animais. E aí, para a gente entender onde é que isso vai parar, quando eu vejo alguém chamando uma pessoa negra de macaco, por que isso é tão grave? Por que isso é tão perigoso? Porque o processo de eliminar o outro se passa justamente por desumanizá-lo, ou seja, a vaca eu mato, o ser humano eu não mato, certo? O leão eu mato, o ser humano eu não mato. Então, quando eu comparo alguém com um animal, eu estou animalizando ele justamente para justificar a próxima prática, que é a eliminação dele, a discriminação dele, a diminuição dele, o direito de acesso dele, tá? São ferramentas bem perigosas. Então, a gente precisa entender do que a gente está falando, quando a gente está falando de cada uma dessas coisas, tá? Se sua aluna fez toda a diferença na compreensão da constelação. Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Constelação sistêmica não é de Bert Hellinger. Vou dizer de novo. O Hellinger não criou as constelações, tá? Inclusive, no livro dele, ele diz isso, que quando ele conheceu, quando ele estava nos Estados Unidos, com a Ruth, com o menino da escola da terapia sistêmica familiar, ele conheceu lá as constelações. Se ele conheceu, como é que ele criou? A gente tem que trocar o verbo, né? Então, assim, não criou, a base não é dele, as leis não são dele, não existem só essas leis. Tem um movimento muito louco que dissemina isso no Brasil, que é triste, né? Faz pena, mas é assim.
paciência. Não é. Constelações sistêmicas familiares existem há muitos anos, tá? Há muitos anos. O termo original está na literatura desde 1940, eu acho. Que é a junção de vários processos. É a junção da Gestalt, né? Da questão da consciência do corpo, é a questão da representação, é a questão das relações, da fala não dita. Tem a constelação sistêmica, ela é um somatório de várias terapias, da experiência de vários modelos terapêuticos que já existiam. E o próprio livro do Hellinger diz isso. Então, essa galera que fica, o alemão Bert Hellinger criou as constelações e são 3 leis. Gente, ou a gente com preguiça de ler, ou a gente com amor cego. Só tem essas duas opções. Porque se ler o próprio livro dele diz outra coisa. Ou é preguiça de ler, ou é amor cego. Né? Ou é amor cego. Inclusive, no livrinho vermelho, aquele que é famoso, antigo, que é um repórter que entrevista ele diz assim, o repórter pergunta, você disse que isso é isso. Aí ele disse, não, isso só funciona nesse sistema, essa é a resposta desse sistema. Ele, se for outra família vai ser outra coisa? Ele, claro. Ele, se for outra família você vai abrir mão disso? Ele, sim, obviamente, porque será outra família. Tá lá, tá escrito. Aí por isso que eu digo, ou o pessoal tem preguiça de ler, ou tem um amor cego, né? Só ver o que quer. Agora estudar as 32 leis sistêmicas está sendo maravilhoso. Eu tô ficando louca com essas 32 leis sistêmicas de Maturana. Maturana escreveu 32 leis sistêmicas. Eu inventei de traduzir. Eu tô arrependida já, dá tanto trabalho. E o Maturana vai falar nessas leis, ele vai falar essa questão do pertencimento, ele vai também trazer a questão da inclusão, de como é, né, que tem essa entrada, como é que tem a observação, ele fala do acoplamento, como é que acopla, ele fala da condição humana essencial para eu poder estar nesse lugar e para eu poder ver o outro como base, né? É muito louco. Então, assim, você achar que toda a humanidade vai se resumir a 3 leis e a tomar pai e mãe, a gente joga tudo que a gente estudou até hoje, faz uma fogueira, né? E seguimos a vida. Não tem como, gente. Eu acabei de falar. Né? Só a geografia já muda. De um bairro para o outro, que é família, já muda. Você casa com alguém, você já sabe que família para ele é outra coisa. Que os acordos são diferentes. Que o papel da mulher é diferente. Que o papel do homem é diferente. Que o papel da construção familiar de tudo. Que as leis são diferentes, que as regras são diferentes, que os ajustes são diferentes. E é isso que a gente fala quando fala de equilíbrio, né? Que cada elemento tem uma força de equilíbrio ali, não dá para mexer. Se eu acho, e aí vem uma questão muito séria, se eu acho, que aí eu vou explicar por que deu esse BO. Nós somos uma sociedade impositiva, certo? Totalmente impositiva. Então, assim, o que é que está se aplicando hoje? Eu vou estudar a constelação, vou decorar as 3 leis, eu vou olhar para a família, vou procurar qual dessas 3 leis não está sendo obedecida e vou convencer eles a entrar em equilíbrio na lei que está desequilibrada. E se eles não me obedecerem, é porque eles não querem melhorar. Beleza? Beleza. Tá errado? Erradíssimo. Erradíssimo. Primeiro que não existe ninguém que esteja em equilíbrio. Em algum lugar você está desequilibrado. 100% você não está. Em algum lugar você vai estar aí com alguma coisa. Segundo, se sou eu que observo o que está certo ou errado, já não é a família. Porque eu já estou olhando a família pelas minhas relações. Lembra do que eu acabei de falar? Que meu marido queria caminhar comigo e disse, esse cara tá me seguindo. E na cultura dele queria dizer o quê? Se tá casado é pra estar junto. Entendeu? E aí você já entende que só a geografia já muda. Então, tem essa loucura. E aí é muito bom, é muito fácil você trabalhar dessa maneira. É muito fácil eu trabalhar de uma maneira que a minha tarefa é olhar a vida dos outros, dizer o que está certo e o que está errado e mandar consertar. E se você não consertar, é você que não quer crescer, é você que não quer melhorar e eu vou embora. É muito fácil trabalhar dessa maneira. Muito fácil. Muito fácil. O resto dá trabalho. Agora, eu entender, eu ouvir, eu acolher, eu entender as diferenças, eu dar a temporalidade de cada um de se organizar,
Isso ninguém quer. Ninguém quer. Todo mundo quer uma fórmula pronta. Chegou o cliente, eu tenho aqui 5 passos para resolver a vida do cliente e próximo, né? Próximo. Porque tanto eu fico segura, porque eu tenho 5 passos para resolver, como fica fácil de eu cobrar, de eu despachar e ter outro. Oi? Oi, não funciona. Não funciona. Eu vou embora. Fiz uma formação em constelação familiar, mas eu confesso que teve coisas que eu nunca aceitei. Conhecer seu trabalho me fez toda a diferença. Aqui tem um adendo. Constelação familiar hoje é um registro, tá? O termo constelação familiar hoje ele é atribuído somente ao trabalho de Bert, tá? Ele é registrado. Então, o termo original chama Familienaufstellung, né? Que seria colocação sistêmica da família, posicionamento, etc. Esse termo UNG, esse sufixo em alemão, quer dizer posicionamento, localização, que tem a ver com o que a Sati fazia, né? De posicionar a família e ver de que lugar eu estou falando. Lembra do que eu falei do casamento? Às vezes eu estou falando com meu marido como se eu fosse filha dele, ou estou falando com ele como se ele fosse meu filho, né? Então, de que lugar eu estou falando quando eu falo com você? E a questão da comunicação. Hoje, como é que está funcionando hoje? Brasil estrutura. Hoje, a escola que leva o nome do Hellinger, ela mudou. Ela não usa mais Familienaufstellung. Ela usa Familienaufstellen. Liliane, para eu traduzir. Se eu traduzir, colocar a caneta sobre o caderno, ou pôr a caneta sobre o caderno, é a mesma coisa. Mas eu mudei a palavra, certo? Então, mudaram a palavra justamente para diferenciar o trabalho do Hellinger das literaturas anteriores. Isso não sou eu que estou dizendo, está no site deles. Tá? Tirei lá do site deles. Lá no site deles diz isso. Então, o termo hoje é Familienaufstellen e eles traduzem para constelação familiar. Então, quando você fala de constelação familiar, Familienaufstellung, você está associando ao trabalho do Hellinger, somente, que é Deus no céu e ele na terra. Tá? Quando você fala de constelações sistêmicas familiares, aí você está falando de abordagem sistêmica. Aí você está falando da galera que veio antes, da galera que veio depois, porque os trabalhos continuam, tá certo? Porque a abordagem sistêmica, ela é integrativa. A abordagem linear, não. É um no céu e outro na terra. E somente um é dono da verdade. Somente uma pessoa, somente um autor diz e eu vou seguir linearmente o que ele diz. Isso é a abordagem linear, beleza? Então, é só uma questão da gente entender a terminologia para entender do que a gente está trabalhando. Eu nunca trabalhei com constelação familiar. Por quê? Porque eu sempre, como eu sou da psicologia, eu sempre fui de buscar os autores para ter as referências do que está fazendo, né? Li todos os livros do Hellinger para saber o que ele estava fazendo e justamente me questionei onde ele foi buscar, né? De onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso, né? Então, eu sempre trabalhei com constelações sistêmicas. Quando eu dava curso de intervenções sistêmicas familiares, de constelações sistêmicas, justamente porque eu trazia os outros autores. Quando eu comecei a dar curso no Brasil, no tempo que eu morei no Brasil, de 2004 a 2014, 2018, eu era extremamente mal falada e criticada, porque as pessoas diziam que eu não gostava do Hellinger, que eu não respeitava o Hellinger, porque eu usava outros autores, porque eu achava que o Hellinger não era suficiente, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era... Enfim, falava... E tem vários prints. O pessoal me malhava só nos grupos de coisa. E aí, eu mandei todo mundo ligar o foda-se. Continuei fazendo meu trabalho, fui embora, deixei eles lá. Então, é mais ou menos por aí que a coisa anda. Você precisa saber se você está trabalhando com abordagem sistêmica ou se você está trabalhando com abordagem linear. Na abordagem linear, você tem um autor que segue uma linha de pensamento e é sim, amém para tudo que ele diz. Na abordagem sistêmica, você trabalha com a questão integrativa, tá? Integrativa, onde você quer lá de Palo Alto, né? Desde o termo sistêmico vem lá de trás dessa história de você integrar os saberes, né? Integrar a biologia com a psicologia, com a psiquiatria, com várias outras áreas, tá? Tanto que a gente tem medicina integrativa hoje em dia, né? Equipe multidisciplinar e etc. Ter uma formação em sistêmicas? Pode ser. Pode ser. Entenda uma coisa, a gente tem uma coisa chamada acoplamento, né? Nós temos níveis de acoplamento e o acoplamento ele é medido também na aprendizagem. Se eu posso fazer 200 formações em sistêmica, se o meu pensamento e o meu modus operandi for linear, não vai dar em nada. Não vai dar em nada.
porque eu vou continuar operando e pensando de forma linear. E culturalmente nós trabalhamos, pensamos e agimos de forma linear e dual, tá? Então, assim, a formação ela vai te ajudar se, e somente se, você tiver flexibilidade neste acoplamento. Se você não tiver, você vai decorar a teoria sistêmica e vai aplicá-la de forma linear. Aplicá-la de forma linear ou dual. Analítica, linear, dual. A psicologia é analítica, né? Entendeu? Dá um trabalhozinho. É difícil, é chatinho, aborrecido. Eu fiz formação, fiz pós-graduação, né? Fiz pós em terapia sistêmica familiar. Fiz várias formações, enfim. Mas, dentro da minha turma, acontecia isso, né? Das pessoas não conseguirem pensar, se organizar de forma sistêmica, porque estavam ali. Que nem, por exemplo, eu fiz um mestrado de educação inclusiva, né? Aí pensa, todo mundo no mestrado, né? Todo mundo inclusivo. Mestrado de educação inclusiva. E aí, as minhas colegas de mestrado odiavam as mães dos alunos atípicos, né? Que a gente trabalhava com inclusão, então trabalhava com TDAH, com autismo, não sei o que. Elas odiavam as mães. Elas vêm com um shortinho bem curtinho, com uma unha desse tamanho, com cabelo de mega hair, vem maquiada 7 horas da manhã. Pergunta se ela arruma o filho daquele jeito pra ir pra escola, mas ela, 7 horas da manhã, tá toda arrumada. E dentro do mestrado de inclusão, elas excluindo as mães. Ou seja, não dava, não chegava lá, era só um conhecimento. Então, era um conhecimento que não integrava na minha prática, na minha realidade, era uma teoria. E eu morrendo de rir. Eu achando massa. Então, o conhecimento, ele é bom, porém, entretanto, todavia, ele não acopla em todo mundo. Ele acopla naqueles que ainda têm a disponibilidade do acoplamento. Tá? Se não tem mais, não vai acoplar. É jogar pedra na lua. Vai jogar pedra na lua. Pedra na lua. Não vai chegar lá. Dizia a mamãe, jogue pedra na lua, minha filha, jogue. Não vai chegar lá. Vou embora. A live tá muito longa. Vou terminar aqui minhas ferramentas, que é pra gente cuidar da vida. Tá bom? Cheiro.